Seja bem-vinda ao podcast do Feminino Consciente, um podcast dedicado ao desenvolvimento emocional, psicológico e profissional da mulher contemporânea. Aqui nós vamos falar sobre os temas fundamentais da vida feminina, que é a carreira, o relacionamento, o propósito e principalmente a prosperidade. O meu nome é Raiane Tonquiel dos Santos, eu sou psicóloga e mentora de mulheres. E ao longo dos episódios nós vamos explorar conceitos da psicologia, da neurociência, do mindfulness e principalmente desse comportamento humano para que a gente possa compreender mais sobre o universo feminino, mas aplicado à nossa realidade. A proposta desse espaço é que nós possamos promover reflexão profundas, ferramentas mais práticas para as empreendedoras que desejam amadurecer emocionalmente, tomar decisões mais conscientes e construir uma vida mais alinhada com os seus valores. Nós já estamos no YouTube e também no Spotify, então deixa o seu like e se inscreve no canal. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, você precisa avaliar esse podcast e se tornar também parte, desse propósito, levando sabedoria feminina para o mundo. Nós estamos agora na primeira temporada e eu vou te convidar a percorrer todos esses caminhos da psique feminina junto comigo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre algo importantíssimo, que são os sabotadores invisíveis. Existe algo muito curioso que acontece nas mulheres. Talvez tu já tenha observado isso na tua vida, talvez tu já tenha observado na vida de alguém. Elas trabalham, elas se dedicam, elas constroem, elas se esforçam, mas quando os resultados começam a aparecer, algo começa a acontecer ali no inconsciente, Como se elas colocassem o pé no freio e começassem a desacelerar. Por quê? Porque de fato existe algo invisível, que são as nossas lealdades familiares, os nossos sabotadores inconscientes. E hoje a gente vai ganhar clareza sobre quais são eles, como que eles estão atuando na sua vida hoje e o que você precisa fazer para que você possa de fato acessar a prosperidade sem viver este aprisionamento, porque sim, os nossos sabotadores, eles aprisionam a nossa vida. Então, quero trazer aqui uma referência para que a gente possa construir toda essa ideia, todo esse conceito dos sabotadores da prosperidade feminina. Primeiro, que a gente nasce e quando nós nascemos nós não temos referências. O mundo nos é apresentado através do outro, ou seja, através do pai, através da mãe. Conforme eles vão nos apresentando o mundo, eles também vão nos apresentando quais são as ideias, quais são os funcionamentos, quais são os comportamentos, quais são as culturas, as crenças que eles carregam. Então, quando nós falamos sobre os sabotadores femininos, nós temos essas lealdades invisíveis com o nosso sistema familiar, nós temos as crenças limitantes que este círculo familiar nos apresentou, então são as experiências que eles viveram, e nós temos também, numa terceira esfera, toda a questão sobre as nossas feridas emocionais, aquilo que diz respeito à minha experiência, à minha visão, aquilo que está mais pautado sobre o meu comportamento. Então, 3 sabotadores principais. É óbvio que se nós abríssemos cada um desses sabotadores, nós encontraríamos subcategorias, mas a gente não vai adentrar em todos. Hoje eu quero elucidar, quero trazer essa consciência e quero trabalhar contigo exatamente a ruptura, nós interrompermos esse ciclo de autossabotagem na tua vida. Em um episódio, a gente falou principalmente sobre essa sobrecarga feminina. A sobrecarga não deixa de ser um sabotador, porque quando nós estamos cansadas, esgotadas, nós não nos tornamos prósperas. Um corpo que está cansado não é um corpo que prospera. Uma mente que está cansada não é uma mente que prospera.
Então, sim, isso também é um sabotador. Mas hoje o foco principal é nós adentrarmos sobre essas lealdades invisíveis, essas lealdades familiares. Então, bora lá, vamos entender o que acontece. Muitas vezes, dentro desse sistema que nós estamos inseridos, que é o sistema familiar, a gente foi aprendendo, a gente foi normalizando, nós fomos compreendendo o mundo através de um viés, através da nossa visão e através do que nos foi apresentado. Então, o que são essas lealdades familiares? A mulher, ela se esforça, a mulher trabalha, a mulher conquista, mas em alguma esfera ela não se sente próspera, seja porque ela não está com independência financeira, seja porque ela não está num relacionamento de valor do qual ela ama, se sente segura, seja porque ela não consegue descansar, não consegue aproveitar, seja porque ela não consegue expressar com autenticidade quem ela é. Quando nós entramos nessa esfera dessas lealdades invisíveis, é como se nós carregássemos um pacto com a nossa família, principalmente com os nossos pais. Esse pacto, ele é um pacto invisível, você nem sabe que você acordou isso inconscientemente. Só que as suas atitudes, os seus comportamentos nos mostram isso. Essa incompletude na sua prosperidade nos mostra isso, que tem algum pacto invisível ali. Porque quando nós olhamos para essa esfera do nosso corpo, da construção da vida, da continuidade, do crescimento, é natural que nós tenhamos bons resultados. E quando a gente percebe que em alguma esfera esse resultado não está acontecendo, é porque sim, você está se sabotando. A autossabotagem é quando nós mesmas, seja pelo pacto inconsciente invisível, seja por uma escolha, é quando nós mesmas interrompemos esse fluxo da prosperidade na nossa vida. É quando nós acabamos permanecendo com as crenças, com o pertencimento, com o sistema anterior. Então, bora lá entender um pouquinho mais essa dinâmica. Quando nós, através do esforço, começamos a ter resultados e resultados positivos, resultados satisfatórios, inconscientemente nós ativamos o medo de nós perdermos algo, perdermos a atenção, perdermos o amor, perdermos o que dentro da psicologia nós chamamos de pertencimento. A gente deixa de pertencer àquele sistema. Esse é um medo. Medo de deixar de pertencer. Por quê? Quando a sua vida começa a crescer, a sua vida começa a evoluir, você começa a ter novos relacionamentos, você começa a ter novos interesses, você começa a frequentar novos ambientes, você começa a ter contato com novas culturas, a viajar mais, a viver melhor. E quando você vai para a vida, você vai para o mundo, é como se a sua família ficasse. E a sua família fica naquele ambiente limitado. As mesmas experiências, os mesmos diálogos, a mesma realidade, uma realidade já conhecida. Então, quando você vai, no início, você vai com entusiasmo, você vai com alegria, você vai com paixão. E aí, quando você percebe que ninguém te acompanhou e que quando você volta para casa, essas pessoas não estão mais conectadas contigo porque não tem mais o mesmo diálogo, não tem mais a mesma ambiência, né? Vamos dar um exemplo, uma família que está ali acostumada a falar da vida dos outros. Quando você vai para o mundo e você volta com uma cultura nova, com um livro novo, com uma experiência nova, e eles estão sentados à mesa falando mal dos outros. Então você sente que não se encaixa mais, você sente que não pertence mais. Isso é inconsciente, mas faz com que você desacelere a sua expansão e o seu crescimento, porque faz com que você vá voltando e continuando naquilo que já é conhecido, naquilo que já é aceito. Porque é um sistema do qual você já pertenceu por muito tempo e que o seu inconsciente ainda está lutando para que você pertença.
Quando nós vamos para a prosperidade, não quer dizer que a gente rompa esses laços. É muito importante que você ganhe essa consciência agora. Esses laços, eles só vão ser ressignificados. Você não vai perder estes relacionamentos. Você apenas vai ter uma nova forma de se relacionar, até mesmo com a sua família. Seja com limites, seja compartilhando, seja celebrando, seja reconhecendo a existência deles, a vida deles, agradecendo a vida deles. Então, essas lealdades, elas são de fato um freio perante o seu crescimento. Então, a lealdade se faz através do medo de perder o pertencimento. Ela também se faz através do medo desse julgamento, porque em alguns momentos, quando você está indo para essa vida próspera, as pessoas que ficam, sistema familiar, ele começa a fazer alguns comentários, seja num tom de brincadeira, seja para manter uma conexão contigo. Então, eles começam a trazer uma piada, a falar sobre, agora você não para mais em casa, como se fosse um tom de cobrança de que você tivesse que estar aqui, porque todo mundo está, então você também precisa estar. E este espaço do julgamento, este espaço da cobrança, também faz com que você desacelere, porque é muito difícil para o nosso inconsciente, para as nossas emoções, conseguir validar o nosso desejo, que é o desejo de prosperidade, de expansão, de sucesso, de vida, quando alguém do nosso sistema não está validando isso. E junto com essas lealdades, nós também temos essa maternagem. Então, quando uma mãe, ela não incentivou, ela não reconheceu, ela não demonstrou, ela não mostrou para você como ela ama, ela não expressou esse amor para você, isso também faz com que quando você vá para o sucesso e você chegue lá, você retorne para mostrar para ela, para buscar dela essa valorização, essa validação. Como se fosse de fato em busca de um elogio, porque você vai, o mundo está te vendo, o mundo está te reconhecendo, as pessoas estão te elogiando, validando, só que a sua família não. Então você volta como se você te quisesse cobrar, dizer, você não está me vendo? Olha aqui o quão maravilhosa, o quão boa eu sou. Então você volta para buscar esta aprovação. Só que quando você volta, você já deixou aquele espaço da prosperidade. Você já voltou por quê? Por uma ferida emocional, por uma necessidade emocional. Então, se você teve uma mãe que não demonstrou muito afeto, que não te encorajou, que não te incentivou, que não validou o seu sucesso, isso é algo que precisa partir hoje de você, internamente. É você quem precisa aprender a valorizar as suas conquistas e não buscar fora, e não buscar no outro essa validação. Porque quando a gente fala sobre essa ferida emocional, você pode buscar da sua mãe, então regredir para que você receba em casa essa validação, porém você não vai receber porque você tem a mesma mãe, é a mesma pessoa. Quem cresceu, avançou, evoluiu foi você, não foi ela. Então ela continua exatamente igual. E a dinâmica só vai mudar quando você mudar. Quando você aceitar quem você é, quando você curar essas feridas, esses emaranhados emocionais, é que você vai poder sim ter um relacionamento diferente com a sua mãe, com os seus pais. Então, não é através dela que você vai buscar essa validação e também não é através dos outros, porque este também é um sabotador da ferida. Você vai em busca de aprovação, você recebe uma validação e aí você estaciona, você freia, porque ali você está recebendo o olhar de alguém. Mas não é este olhar que vai trazer autorrealização, não é este olhar que vai trazer felicidade e satisfação. Ele traz de uma forma momentânea, mas não verdadeira e genuína, não aquilo que acolhe a sua alma, não aquilo que cura a sua ferida. Então, nós reconhecermos esses emaranhados, esses sabotadores invisíveis, é o que faz com que a gente possa caminhar com consciência e percorrer cada vez mais, passo a passo, momento a momento,
a conexão com a nossa essência, porque a prosperidade não é só o retorno financeiro, não é só o sucesso na carreira, mas principalmente você estar bem consigo mesma. Você estar satisfeita com quem você é. É algo que nasce de dentro, ela pulsa aqui dentro e ela transborda para o mundo. Então, é um estado de satisfação, um estado de felicidade. Ele não é um estado permanente, ele é impermanente. Nós já sabemos que o Mindfulness nos ensina isso. A vida ela é impermanente. Então, as coisas vêm e vão. Você não vai passar 24 horas do dia, 365 dias do ano ali, 364, 365 dias do ano, ali aprisionada, pensando, ai meu Deus, eu tenho que ser feliz todos os dias, autorrealizada todos os dias. Não, mas você passa a maior parte do tempo conectada com essa sensação. Já aconteceu de muitas mulheres entrarem em endividamento financeiro. Por quê? Para receber o colo, o apoio, o incentivo do pai e da mãe. Então, uma mulher que tem muita capacidade profissional, muito conhecimento técnico, que vai para o mundo, começa a empreender e acaba se endividando. Enquanto estava como CLT, enquanto estava numa estrutura interna, conseguia assim sustentar. Tinha prejuízos em outras áreas da vida? Com toda certeza, relacionamentos interpessoais, autoestima, saúde física, sim, já tinha. Esse desdobramento já estava se apresentando em alguma esfera da vida, porque ele não passa em branco. Ele dá os seus sinais, ele emite os seus sintomas. Porém, profissionalmente estava bem. E aí, quando vai empreender com a alma, se esbarra com essas feridas. E aí se endivida. Então consegue olhar para a vida dizendo: opa, poxa, talvez eu não estivesse vivendo a minha vida, talvez eu não estivesse ocupando meu lugar, talvez eu estivesse apenas vivendo através dessas feridas emaranhados, através desses pactos inconscientes e sabotando a própria realidade. Então, já aconteceu muito deste endividamento como retorno ao lar. Então, muitas mulheres que estão endividadas precisam fazer essa reflexão. Endividadas ou compram em excesso, essa impulsividade de não ter o dinheiro no banco, não ter o dinheiro na conta, não ter o dinheiro disponível, estar sempre no negativo, ou fazer muito dinheiro, gastar muito dinheiro. Esse reflexo, essa relação com o dinheiro é sim um desses sabotadores de fidelidade familiar, porque é uma forma que você tem de voltar para casa e de receber dos teus pais algo. E aí eu te questiono: o que é que você busca? O que é que você quer? Qual é essa ferida emocional que você precisa reconhecer, validar, curar? Porque não vai acontecer. Contudo, também temos essas projeções da ferida em terceiros. Então, é quando a gente pega essa necessidade emocional, que pode ser necessidade de afeto, reconhecimento, amor, proteção, e projeta dentro dos relacionamentos. Então, na carreira tá bem, consegue faturar um bom valor, consegue fazer uma gestão financeira adequada, mas chega em casa dentro da relação, do relacionamento, do casamento, e vai para uma briga, para uma discussão, para um desentendimento, como se dissesse para a mãe: eu ainda sinto falta, eu ainda busco por você, eu ainda busco pelo seu olhar, pelo seu amor, pelo seu reconhecimento. E eu estou projetando isso de maneira inconsciente para o meu marido, porque eu espero que ele supra aquilo que você não me deu, aquilo que você não me ofereceu. É uma necessidade emocional que nós temos: proteção, carinho, amor, afeto. A proteção, por mais que a gente relacione muito isso ao masculino, o masculino é quem vai prover, vai proteger, a proteção nesse simbólico e emocional é do feminino. É a sua mãe que pegou você no colo, é a sua mãe que ofereceu amor, que ofereceu essa primeira referência de proteção. Então, sim, a gente acaba inconscientemente voltando para buscar aquilo que nós consideramos que nos faltou na infância, que nos faltou no passado. Mas aí, quantas vezes durante essa vida inteira você vai e volta, vai e volta?
Então, endividamentos, ganho de peso, muitas mulheres engorda e emagrece, o efeito sanfona, nunca estão satisfeitas com o próprio corpo. Então, nesta primeira camada, nós temos esse pacto, essa lealdade familiar. É o retorno, é uma busca que você promove inconscientemente dentro do lar. E junto com isso, então, vem essas crenças que foram formadas neste lar. Crenças de incapacidade, crenças de merecimento. A mulher, ela nasce e de uma forma cultural, ela é ensinada a se doar, ela é ensinada a cuidar, a se sacrificar, porque quando vem uma criança, quando a mulher, ela está em processo gestacional, engravida, e ela tem um bebê, ela precisa preservar esse bebê. Então, a vida dela por 2 anos, 3 anos, está focada exclusivamente esse bebê sendo a prioridade, este filho, né, sendo a prioridade para que ele sobreviva. Então, é natural e é instintivo esta proteção, esta sobrevivência. E aí o que acontece? Que durante este ciclo nós temos esse recurso interno natural de sacrifício, de doação. E aí nós levamos isso para as crenças através de nós não conseguirmos receber, não conseguirmos receber amor, não conseguirmos receber dinheiro, porque mesmo que você busque, mesmo que você volte para casa para receber, você não consegue. Uma, porque esta pessoa não consegue te dar, não consegue te oferecer isso. E segundo, que você não sabe receber. Segundo, que você mesmo bloqueia isso. Então, quando o outro vem de uma forma afetiva, o seu corpo trava. Você não consegue dar um abraço, receber um abraço. Então, ali você vai formando essas crenças, crenças de desvalor. Você vai ficando com uma sensação de que é indigna, de que é incapaz, de que tem algo de errado contigo. E isso vai perpetuando ao longo da vida. E você vai sentindo e observando em determinados momentos. Quando você está fechando um contrato significativo e aí vem aquele medo, será que eu dou conta? Será que eu consigo? Então, rastrear quais são as crenças que alimentam, que retroalimentam essas disfunções e começar a trabalhar um novo pensamento, uma nova mentalidade, mais adaptativa, mais saudável, mais próspera. Segundo Mindfulness, trazer essa curiosidade, essa mente de principiante, como se fosse a primeira vez. Então, a gente nomeia os estágios anteriores, a gente nomeia essas crenças, mas a gente volta para o momento presente e a gente faz diferente. E é um treino comportamental. Ontem eu conversava com uma cliente e ela disse assim, meu Deus, se eu soubesse, eu tinha feito isso muito antes, ela tá com 48 anos. Ela disse, eu tinha feito todos esses processos antes e não foi por ausência de movimento, porque ela fez muitas terapias, mas ela não fez uma psicoterapia. Ela não foi nessa raiz, nesse viés que sustenta o nosso comportamento. Então agora, com seus 48, ela está identificando todos os padrões de sabotagem, de auto-engano, todas as feridas, e nós estamos sustentando um treino comportamental, porque a gente precisa pensar diferente e nós precisamos sentir e agir diferente. As nossas ações precisam ser congruentes. A prosperidade só chega quando nós tivermos congruência. Pensar, sentir e agir da mesma forma. E aí, se nós temos uma crença limitante, se nós temos uma ferida emocional que está gritando aqui dentro do corpo, como é que você vai agir de maneira diferente? Como você vai sustentar um abraço? Como você vai receber dinheiro? Como você vai se ver digna de receber este amor, essa energia? Como você não vai se sentir culpada quando você pegar e fizer algo para você? Quando você mesma validar os seus desejos, que esse é o outro sabotador. Quando a mulher ela começa a ir, receber, prosperar, e ela começa a se sentir culpada porque ela tem o que talvez dentro da família dela ninguém teve até então. Esta culpa faz com que ela trave, com que ela regrida. Então percebe quando eu falo sobre um treino comportamental,
É porque nós estamos em egrégora, nós estamos juntas, você não está sozinha sustentando isso. Você está, seja numa psicoterapia, ou seja, num acompanhamento, numa egrégora, um grupo de mulheres que está caminhando e buscando o mesmo propósito, realizar-se, ter autenticidade, viver com verdade, expor o que pensa, estar alinhada com esta congruência. Então, isso nos traz este caminho que ele é possível. E aí eu trouxe para ela algo primordial, assim, que eu vou compartilhar contigo agora. Que não importa quanto tempo nós perdemos. O que importa é o que nós decidimos fazer a partir deste momento. O que importa é a atitude que você tem agora. É você aplicar um novo repertório comportamental e sustentar esse repertório comportamental. O que significa? Se eu vou ali para um abraço, eu vou me dar a permissão de permanecer ali um pouquinho mais, porque a mente vai estar gritando, meu Deus, sai daqui, por que você está abraçando, o que vão pensar, o corpo vai estar rígido, mas você permanece um pouco mais. Quando você permanece, o corpo vai normalizando, ele vai aceitando, ele vai se sentindo seguro. E através dessa segurança vai ser disparado novos neurotransmissores aqui no seu corpo, por exemplo, a ocitocina. Em vez de ter o hormônio do estresse, você vai ter o hormônio do prazer. Então, quando você tem medo, você vai estressada, corpo rígido, mente presa. Quando você está leve, aberta, então você já vai recebendo e ressignificando, você já vai aprendendo que não é um perigo, que é gostoso, que é prazeroso, que você pode receber isso também. E aí você vai respirando e você vai tendo esse novo aprendizado, um novo repertório comportamental. Nós não aprendemos algo novo sem nós nos exercitarmos. A gente só vai para a academia e tem resultados se nós formos constantes. A gente só vai aprender um novo idioma se nós formos constantes. A gente só vai aprender um novo instrumento musical se nós formos constantes. Então, nós precisamos dessa constância. Agora, se você faz uma vez e para, trava e considera que já é o suficiente, você está caindo na autossabotagem, porque você sabe qual é o caminho, você sabe qual é o processo, você sabe que esse processo não se percorre sozinha, nós não nos curamos sozinhas, nós nos curamos através dos relacionamentos. E nós nos curamos em relacionamentos de mulher com mulher. Foi muito engraçado que ontem, especialmente, né, com essa cliente, ela trouxe assim, Rayane, eu fui lá no espaço de mentoria e eu acabei saindo de lá muito mexeu com as minhas estruturas. Falei, respira que a gente vai organizar essa estrutura. Por quê? É um espaço masculino, é um espaço onde se olha para a empresa, se olha para os negócios com essa força masculina, com essa racionalidade. Só que nós somos mulheres, nós somos emocionais, nós somos profundas. Então a gente precisa de espaços onde essa profundeza, onde esse emocional também possam se reorganizar. E aí nós entendemos que durante a vida dela teve uma inversão de papéis. O pai dela exercia esse ato mais maternal, de amor, cuidado, proteção, e a mãe era mais rígida, cobrava. Na inversão de funções que nós tínhamos ali, fez com que ela buscasse sempre nos homens acolhimento. E é por isso que as relações, o trabalho não deram certo. Porque não se busca no masculino o que apenas o feminino, por natureza, pode oferecer. Só que como o feminino foi agressivo, foi rígido, por muitas vezes, ela evitou estar com outras mulheres. Mas a cura vem de mulher com mulher. E esta cura faz com que você compreenda também como se relacionar com um masculino saudável. Porque olha o que eu estou entrando aqui, que eu não vou abrir essa janela, mas quando nós temos essas inversões de polaridade, muitas vezes você vai encontrar ou buscar por um parceiro que seja afetivo. Mas daí quem vai sustentar a casa? Porque ele vai ser gentil, amoroso, mas será que ele vai conseguir ter constância? Será que ele vai conseguir ter essa masculinidade saudável?
da continuidade, de prover, de trazer previsibilidade para ti, porque muitas mulheres entram então em relacionamentos buscando esse afeto, esse lugar seguro, só que aí encontram um homem que está acomodado, um homem que está desleixado, um homem que não tem força de trabalho, não tem organização psíquica, não tem força psíquica. Então temos ali relacionamentos que estão inversos, polaridades inversas. Então, olha a importância de cada coisa estar no seu devido lugar. E que a partir de hoje você não vai mais repetir esses ciclos, você vai começar a organizar todas essas esferas. Volto a dizer porque é possível, porque você é capaz. E aí eu trago algumas perguntas para que você possa refletir exatamente sobre estes sabotadores. A gente vai encerrar com essas perguntas, mas eu quero trazer aqui sabotadores invisíveis, que são essas lealdades, são as nossas feridas emocionais, essas crenças que nós vamos absorvendo e moldando, formando através do ambiente, dos relacionamentos, e também a ausência de estrutura. Muitas mulheres, elas acabam acreditando que fazer apenas por amor, por propósito, mas sem estrutura, sem organização, sem metas, elas vão conseguir chegar em algum lugar, elas vão chegar na frustração, porque a gente precisa sim de metas estabelecidas, a gente precisa sim de um caminho claro, a gente precisa sim de uma comunicação assertiva, a gente precisa da estrutura no negócio. Um negócio sem estrutura, ele não prospera. Então, às vezes, as pessoas até estão tendo resultados, porque é um nicho, é um segmento que tem muita demanda, mas ela poderia estar tendo uma qualidade de vida muito melhor. Então, ela tem resultado financeiro ótimo, mas ela está cansada, estressada, sobrecarregada, porque ela não conseguiu formar uma estrutura, ela não consegue liderar isso de uma maneira saudável. Então, ela está cansada, sobrecarregada. Então, nós termos essas estruturas é tão fundamental quanto, porque aí a gente entra nessa sabotagem que não é invisível, que é a ausência dessa maturidade emocional. Então, vamos refletir agora como está o seu cenário. Em quais momentos da sua vida você percebe que se diminuiu para não incomodar ou para não parecer demais? Observa se dentro de você tem esse medo de aparecer. Aqui nós temos uma ferida invisível. Observa se você tem medo de atrapalhar. Na psicoterapia isso é muito comum, né? Tem muitos pacientes que chegam já com tudo pronto, tudo organizado no âmbito racional. É óbvio que daí a gente dá mais espaço para que as emoções se expressem. Agora, quando vem alguém muito emocional, a gente dá mais uma organizada na racionalidade. Percebe que a gente vai trazendo pontos de referência de harmonia. Então, muitas mulheres chegam com tudo racionalmente tão organizado e um sentir tão desconectado que é para não atrapalhar a terapeuta, para não incomodar a terapeuta, até mesmo para ser validada, reconhecida, receber ali na terapia aquilo que faltou em casa. Então, observa se você tem essa sensação de estar atrapalhando ou incomodando. Observa se você tem medo de ser vista, de se sobressair, de aparecer, de ser reconhecida. Isso já mostra que existem fidelidades invisíveis. O que você faria diferente na sua vida profissional hoje se você não tivesse tentado corresponder às expectativas de ninguém? Pensa sem referência, você com o seu coração, você com o seu propósito, o que é que você escolhe, o que é que você sustenta. Agora, se nós estamos fazendo para alguém, tem uma fidelidade ali. Qual parte de você ainda acredita que prosperar custa amor, custa aceitação e custa pertencimento? Nós podemos e devemos ir e vir, ter esta liberdade emocional, ter esta liberdade financeira. Agora, quando eu vou e eu penso que eu perco algo com isso, é porque em algum momento da minha história, da minha família, formou-se alguma crença ali, além dessas fidelidades, né? Mas pode
ter tido dentro do histórico e do repertório o progresso de um membro e a dor de outros, porque essa pessoa fez de maneira inconsciente, equivocada. Então, sim, às vezes quando chega o dinheiro, algumas famílias elas entram em ruptura e elas rompem porque o outro foi para a vida, não quer mais, não se conecta, mudou de ideia, conheceu outras pessoas, deixou aquela ideia, né? Deixou o poder subir a cabeça. Então, sim, aconteceu uma ruptura, mas isso não é um significado que sempre vai acontecer. A gente convida para que o outro vá, a gente mantém portas abertas, isso é ser e estar saudável. Qual parte de você ainda acredita que prosperar, então, custa o amor, aceitação ou pertencimento? Qual padrão emocional te mantém trabalhando muito e expandindo pouco? Então, qual padrão faz você estar sempre cansada, sobrecarregada, com pouco reconhecimento, valorização, pouco retorno financeiro? Você está dando conta de tudo ou você quer continuar? Você quer continuar dando conta de tudo ou você está pronta para construir uma vida que sustenta quem você é? Se nesse momento nós entendêssemos que por natureza nós vamos nos doar, sobrecarregar, que nós vamos nos sacrificar, mas que agora a gente vai colocar um limite nisso tudo, porque nós vamos encontrar o equilíbrio desse propósito, dessa prosperidade. Então, haverão momentos de renúncia, mas eles não serão majoritariamente prevalentes, não serão a maior parte do tempo. Nós vamos agora colocar esses pontos de equilíbrio. O que é que sustenta? Então, o que você gosta de fazer? Como você vai trabalhar o seu amor próprio, a sua valorização, sem que você busque no outro e se aprisione, se sabote durante essa jornada. Como que você constrói uma vida que faça sentido para você e não para os demais. Esse episódio está bem voltado para essa reflexão consciente, para nós entendermos que os endividamentos, ganho de peso, essas dores que nós promovemos, elas têm um propósito e um objetivo, mas elas sabotam o nosso crescimento e que se você quer verdadeiramente crescer, a gente precisa olhar esses fragmentos internos, organizar esses pilares, porque todas as pessoas, todas as mulheres desejam viver bem. Isso é inerente ao ser humano, é o desejo de nós vivermos bem. Mas nós temos apegos. Quem estuda o ciclo da autossabotagem sabe o quanto nós temos esse apego, essa compulsão a essas repetições que não são saudáveis. É como se nós entrássemos até mesmo em uma perversão e gostássemos do sofrimento, a gente fica apegada a essas emoções também, não só as coisas boas, a gente também se apega às coisas ruins, a gente entra em normose, normalizamos essas coisas ruins. Mas dentro de nós existe essa alma, essa força primitiva, essa alma selvagem que quer nos levar e nos elevar. Então a gente vai compreendendo esses emaranhados, curando esses emaranhados e guiando, né? Se guiando para essa vida próspera, para essa vida de autorrealização. Eu sei que ela é possível, eu sei que você deseja, então deixa aqui nos comentários como foi essa temática para ti, se você identifica que tem algum padrão ali que está presente na sua vida hoje sobre essa invisibilidade, né? Sobre esses aprisionamentos, esses pactos familiares. Se você observa que isso está presente, saiba que tem como nós nos libertarmos. Mulher, já deixa aqui nos comentários também quais são as temáticas que você quer ver por aqui. Esse episódio ele tá mais intimista, estamos nós aqui olhando para você, para suas dores, para sua maturidade, para sua empresa, para seus negócios, para seus relacionamentos, para sua prosperidade. Mas nós teremos outras temporadas que vão trazer temáticas mais amplas, direcionamentos também mais assertivos para alguns momentos de vida. Mas coloque aqui nos comentários
né? Qual é o seu feedback? Compartilha com alguém que você sabe que precisa estar conosco, que gosta dessa profundidade, que não é uma mulher rasa, não vive no piloto automático, não está vivendo ali na superficialidade, que gosta de mergulhar, né, para essas profundezas, porque quando a gente emerge, a gente traz algo muito, muito, muito positivo. E lembrando que quando uma mulher se cura, quando uma mulher está bem, não é apenas a vida dela que se transforma, mas é também a vida da sua família, as próximas gerações, a gente gera assim um impacto social. Então, nós estamos aqui para promover essa saúde para nós e para os nossos. Então, muito obrigada pela sua presença hoje e eu te aguardo no nosso próximo episódio.